A gente volta a falar sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin para suspender a desoneração da folha de pagamento. Quem vai contar agora é o Bruno Pinheiro. E o Bruno, ele sempre traz o tititi ali do bastidor. E é isso que ele vai falar agora, como estão as movimentações, inclusive dos parlamentares. Bela gravata, meu amigo, conta aí. Evandro, antes, você sabe que no meio do filme, quem gosta de assistir Star Wars adora, né? Mas muito melhor do que Star Wars é estar de férias. Então, aproveite suas férias aí. Espero que você tenha dado risada, viu? Bom, vamos lá. Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro, só tenho uma coisa para te dizer antes de você continuar. Melhore. Vai lá. Vamos lá. Nossa, eu vou recomeçar então. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Bom, isso chegou de última hora ontem à noite aqui no Congresso Nacional. Esse entendimento do ministro Zanin suspendendo os efeitos. Nós já comentamos aqui sobre a desoneração que foi discutida e o governo sofreu várias derrotas aqui no Congresso Nacional. Almoços, jantares, reuniões, conversaram com diversos secretários dos estados, inclusive, né, sobre os municípios e também sobre vários setores, inclusive setores da comunicação, a indústria automobilística também, enfim, como um todo. O que aconteceu? Que quando foi colocado em votação, esse veto foi derrubado. E aí, o ministro Zanin acabou suspendendo. Ontem, o senador Rodrigo Pacheco adiantou que hoje entraria uma entrevista coletiva. Logo na sequência, o senador Efraim Filho, que também foi articulista, relator no Senado Federal, conversou com jornalistas e disse que o assunto foi muito bem discutido para chegar agora e ser derrubado pelo ministro do STF. Vamos ver. Esse foi um projeto que tramitou durante 10 meses, tanto na Câmara quanto no Senado. Se houve leniência, se houve omissão ou inércia, não foi da parte do Congresso. O Congresso debateu, aprovou, foi vetado, foi derrubado o veto com apoio da própria base do governo. Então, a judicialização é um tema que enfraquece a política, né, e favorece a judicialização de temas no qual seria desnecessário. O retorno do Bruno Pinheiro, talvez eu estava esperando para ver se ele fosse se manifestar ali, mas já a gente volta a conversar com o Bruno Pinheiro então para trazer mais informações para a gente. Bom, os parlamentares começam a apresentar uma reação, além do próprio presidente do Senado. Isso já era mais do que esperado, né, Alan Gani? Com certeza. E veja, a briga aí não é agora apenas com uma das casas, as duas casas, porque as duas casas encamparam aí esse projeto, né? Teve vários grupos de pressão, é verdade, no Congresso Nacional. Então, agora, a briga do governo, ela não vai ser apenas com o Senado ou com a Câmara dos Deputados, mas também com esses grupos de pressão, né? E são grupos de pressão poderosos. A gente está falando de 17 setores importantes da economia. Então, e ainda mais no ano eleitoral. Então, Evandro, eu não sei se foi uma boa estratégia política levar para o Supremo. Tudo bem, pode ser que você ganhe ali mais arrecadação, mas a que preço mais arrecadação? O Bruno Pinheiro está conectado conosco de novo, ele vai terminar de trazer as informações e aí a gente volta para o nosso debate. Conta aí, Bruno. Evandro, então, e essa repercussão acabou subindo um tom muito maior, na verdade, já que há um entendimento aqui na Câmara dos Deputados que não há um respeito do governo federal sobre o que é resolvido, sobre as decisões que são tomadas no Congresso Nacional. Eu conversei agora há pouco com a deputada Anne Ortiz, que foi a relatora aqui na Câmara dos Deputados, e ela revela com exclusividade à Jovem Pan que isso não vai afetar somente os 17 setores, mas que vai afetar a sociedade como um todo. O aumento vai aumentar o custo, inclusive do governo. Vamos ver. Nós não podemos hoje aceitar que o governo cause tamanha insegurança jurídica no nosso país. E não é só para os 17 setores. Nós falamos dos 17 setores que são afetados diretamente, mas o efeito cascata, ele traz um prejuízo, né, para a economia brasileira. Vai aumentar o custo de vida das famílias brasileiras, vai aumentar o número de desemprego, vai inclusive aumentar o custo do próprio governo.
Evandro, agora essa repercussão, ela acontece realmente nas redes sociais e no judiciário, já que na semana que vem será uma semana esvaziada por conta do feriado. Na quarta-feira também, aqui no Congresso Nacional, não haverá nenhum expediente. Eu conversei com o atual presidente da Frente do Empreendedorismo, o deputado Joaquim Passarinho, e ele reforçou que isso só aumenta uma certa escalada entre o judiciário, entre o governo e o Congresso Nacional, mas que é necessário fazer uma cobrança realmente através do presidente do Senado, do presidente da Câmara, para que essa liminar seja derrubada. Vamos ver. Uma falta de compreensão do momento político do presidente e do executivo, tensionando cada vez mais essa relação com a Câmara, com o Legislativo. Acho que é desnecessário isso, mas o que nós podemos fazer nesse momento é pressão e tentar que o Pleno possa reverter essa situação. Isso ainda começa a dificultar esse novo agendamento da sessão do Congresso, que deve acontecer entre os dias 7, 8 e 9, já que o relacionamento volta a arruinar novamente. Será necessário outra reunião com líderes do Congresso, com o governo federal, para tentar entender esse relacionamento, já que acaba dificultando quando o governo recorre ao STF com sentimento ali insatisfeito sobre uma decisão já tomada e com interesse, de acordo com alguns parlamentares que eu conversei, de uma assanha arrecadatória, de aumentar a arrecadação e em momento algum apresenta uma renúncia. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Então, uma reação bem forte ali no Congresso, inclusive da própria relatora da proposta. Como é que se analisa, hein, Dávila? O Gani e a deputada Ana Ortiz trazem aí essa insatisfação dos 17 setores, mas muito mais que os 17 setores, são as centenas de prefeitos que estão muito insatisfeitos com essa medida. E, na verdade, os parlamentares, tanto senadores quanto deputados, agora se tornaram uma espécie de ombudsman desses prefeitos insatisfeitos. E é óbvio que isso, sim, vai ter enorme impacto na vida dos municípios. Então, não é apenas não são apenas nos 17 setores, são em todos esses municípios. E isso certamente é uma má notícia para o governo e os seus candidatos. Fala, Segré. Qual seria o motivo para o Executivo ter feito isso de bater na porta do Supremo Tribunal Federal, se não é aumentar a arrecadação? Não tem nenhum motivo. É porque o cenário vem mostrando isso também, né? É o único. E aí fico me perguntando, qual seria a reação de um prefeito do PT? De falar, peraí, gente, eu sou do PT, estou aqui lutando, e agora vocês me colocam nesse enroscado. E se for pedir a reeleição, é prato cheio para a oposição. Dizer, tá vendo? Quando o governo busca arrecadar, não duvida de nada, passa por cima de tudo e não tem problema de buscar uma briga muito forte com o Congresso, não aceitando uma determinação do Legislativo. A sensação que fica perante a população, e tenho conversado hoje mesmo com algumas pessoas de vários setores e empresariais sobretudo, dice, a situação que eles enxergam é, o governo perdeu, não gostou de perder, então vai bater a porta de quem pode reverter a sua derrota. Seria um VAR, né, da política, só que com o resultado já carimbado. Eu já sei que se toco aqui, isso vai ser bom para mim e eu vou conseguir arrecadar em lugar de diminuir a despesa. Fala, Piperninho. Não, na verdade, o que eu disse antes, né? Eu acho que a medida, do ponto de vista político, ela é muito ruim, porque ela acontece no ano eleitoral e ela, sobretudo, ocorre em um momento de distensão entre executivo e parlamento. E aí tem uma outra questão. Isso pode ter um efeito em cascata, atingindo, inclusive, o texto da reforma tributária. Porque na reforma tributária são vários produtos, 18 produtos de diversos setores que têm, por exemplo, 100% de isenção. Alguns vão ter 60%. Daqui a pouco vai ter mais gente que vai falar, opa, então, já que estão me cobrando mais agora, eu também acho que é justo o meu setor pleitear aí algum regime de exceção. E aqui no Brasil a gente sabe que isso não é muito difícil de conseguir, de ser alcançado. Então, o projeto da desoneração, ele é ruim, mas ele já foi aprovado. Ponto final. Não deveria haver esse terceiro turno.